Gênesis capítulo 25. A morte de Abraão. Abraão desposou ainda outra mulher chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suã. Jocsã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letuzitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abidá e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão transferiu todos os seus bens a Isaque. Quanto aos filhos de suas concubinas, Abraão lhes deu presentes e os enviou, ainda em vida, para morar longe de seu filho Isaque, para leste, para a terra do Oriente. Na antiguidade, a poligamia, ou seja, ter mais de uma mulher, era uma herança dos povos pagãos da Mesopotâmia e outras regiões. A prática da poligamia, até mesmo por homens tementes a Deus, era uma atitude e um costume tolerados por Deus, mas que jamais fez parte da sua intenção original. Tão pouco agradava. A poligamia entrou na história da humanidade quando o arrogante Lameque, sétimo a partir de Adão, na linhagem de Caim, buscou conseguir benefícios da bênção inicial de Deus, mediante a tecnologia própria, multiplicando esposas. Amar, casar e viver com um único cônjuge a vida toda sempre foi a vontade expressa de Deus para a humanidade. Versículo 7. Eis a duração da vida de Abraão, 175 anos. E depois Abraão expirou. Morreu numa velhice feliz, idoso e repleto de bons anos, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na gruta de Macpela, próximo a Manre, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu. Versículo 10. Campo de Abraão comprara dos hititas. Campo que Abraão comprara dos hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua esposa, foram sepultados. Depois da morte de Abraão, Deus continuou a abençoar sobremaneira seu filho Isaque. E Isaque habitou junto ao povo de Bear-Lahai-Roi. Os filhos de Ismael. Este é o registro da descendência de Ismael, o filho de Abraão, que Agar, a serva egípcia de Sara, deu a ele. São estes os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento: Nebaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Adbeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Foram esses os 12 filhos de Ismael, que se tornaram os líderes de suas tribos. Seus povoados e acampamentos passaram a ser chamados por seus próprios nomes. Ismael viveu 137 anos. Morreu e foi reunido à sua parentela. Seus descendentes estabeleceram-se na região que vai de Avilá a Sur, perto da fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Assur, e viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Então eles viveram em hostilidade, de forma hostil, com uma manifestação de rivalidade, com agressividade. Então, combate, de batalha, desinteligência. Então, de forma agressiva, porque o Senhor Yahvé já tinha falado sobre os filhos, a descendência de Ismael. Viveria em hostilidade, viveria em guerra, viveria em combate, em conflito, em agressividade, em rivalidade com outras nações. Inclusive começou aqui com todos os seus irmãos, que depois se tornaram outras nações. Então o que Deus prometeu se cumpriu, se cumpre até nos dias de hoje. Ali no Oriente Médio nós temos brigas na área política. Teve muitas consequências, entre outras, a descendência do Ismael, os ismaelitas. Então, quem são os filhos de Ismael nos dias de hoje?
os pais Abraão e Agar, os filhos nós acabamos de ler, são 12 filhos, e eles têm veneração pelo islamismo e por extensão o muçulmano, né? A religião muçulmana. Então ali os povos que habitam o Oriente Médio em tempos atuais e os povos ismaelitas mencionados na Bíblia têm uma relação direta existente, mostrando que a descendência genealógica apresenta seu desenvolvimento na história do Oriente para mostrar quem são os ismaelitas hoje em sua relação com a grande nação étnica árabe e com a grande nação religiosa islâmica. Finalmente chama atenção para a realidade do ódio histórico nutrido entre árabes e israelenses, atualmente agravado pela escatologia dispensacionalista evangélica. Aponta como essa corrente teológica relaciona os ismaelitas à escatologia cristã ao considerá-los um obstáculo potencial à restauração política e religiosa do antigo Israel étnico nacional, que supostamente aceitaria o Messias, cumprindo assim as profecias da restauração veterotestamentárias. Mas o que nós queremos dizer aqui é que o que Deus falou, que eles seriam um povo que viveriam em guerra, em ódio, que viveriam, a palavra de Deus diz, e viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos e vivem até hoje, em consequência da promessa de Deus, em consequência do pecado de Abraão por ouvir Sara precipitadamente e, no caso, de forma precipitada, querer resolver um problema pessoal sem querer obedecer a Deus, teve como consequência então os ismaelitas, que acabamos de ler então, que tem como consequência todo pecado, toda decisão sem consultar a Deus tem consequências. Para todo pecado tem consequência, nesse caso tem consequência até os dias de hoje, a decisão de Abraão e Sara por pegarem uma escrava e Abraão ter relações sexuais com ela e nascer Ismael. A descendência de Isaac, versículo 19. Eis a história da família de Isaac, filho de Abraão. Isaac foi gerado por Abraão. Era Isaac da idade de 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, irmão de Labão, também arameu. Isaac suplicou em oração ao Senhor em favor de sua esposa, porquanto Rebeca era estéril. O Senhor atendeu ao pedido de Isaac e Rebeca, sua mulher, engravidou. Você veja só, Isaac, ele orou ao Senhor, suplicou, pediu em favor da esposa, que era estéril, ela não podia ter filhos. E acabamos de ler que Deus atendeu o pedido de Isaac e a mulher dele engravidou. Semelhantemente hoje, o que estiver em conformidade com a palavra de Deus, se nós nos santificarmos, buscarmos ao Senhor e ter uma vida de relacionamento com Ele, em oração, as orações que estiver de acordo com a vontade serão atendidas. E aconteceu que 2 filhos se empurraram no ventre de Rebeca, pelo que expressou preocupação. Por que está me acontecendo isto? E buscou Rebeca o conselho do Senhor. Você veja só, ela grávida de gêmeos, ela percebeu que dentro do ventre dela estavam empurrando. Ela se preocupou e ela não foi falar com a vizinha, ela não foi gritar, fofocar, ela não foi outra coisa. Primeira coisa, e buscou Rebeca o conselho do Senhor. Nós entendemos que ela buscou Deus em oração, ela falou com Deus em primeiro lugar. Então revelou-lhe o Senhor: 2 nações estão representadas em teu ventre. Já desde as tuas entranhas 2 povos buscam a separação e viverão como inimigos. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Então aqui é Yahvé falando, é promessa do Senhor Deus. Versículo 24. Quando chegou o tempo de dar à luz, eis que ela trazia gêmeos. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo
era como um manto de pelos. Por esse motivo lhe deram o nome de Esaú. Em seguida saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, razão pela qual foi chamado de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz. Esaú, como vimos, significa cabeludo. Esaú tem como significado cabeludo. Em muitos aspectos ele era mais carismático que Jacó, mas faltava-lhe um componente fundamental: a fé. Os dois erraram devido à ambição materialista. Os dois erraram porque tinha ambição em vossas almas. Mas Esaú jamais depositou sua confiança nas promessas de Deus. Esaú nunca depositou confiança nas promessas divinas, tampouco valorizou a aliança, e não valorizou a aliança estabelecida entre Deus e Abraão. Hebreus 12:16. No entanto, Deus abençoou e corrigiu Jacó, porquanto este confiou na palavra do Senhor e em suas promessas, e trabalhava no sentido de vê-las sendo realizadas. Olha que interessante aqui, que ensinamento forte. Esaú não confiou no Senhor. Diferente, Jacó já confiou. Ele depositou a confiança na palavra do Senhor. Deus abençoou, corrigiu Jacó, porque Deus corrige quem ama, abençoou. Então Jacó, porque ele confiou nas promessas, trabalhava no sentido de vê-las sendo cumpridas, sendo realizadas, ele se posicionou. Por isso Deus corrigiu e ele foi abençoado. Jacó significa aquele que segura o calcanhar, isto é, o suplantador, aquele que tira vantagem, aquele que tira vantagem sobre os outros com astúcia e avareza. Edom, outro nome de Esaú, significa vermelho. Então Esaú também tem outro nome, que é Edom, com o significado de ruivo, vermelho, moreno. E associa-se ao fato de ser a esta cor de Esaú, bem como a cor do prato de lentilhas, pelo qual ele negociara seu direito sagrado de primogenitura. A lentilha é semelhante à ervilha, porém menor, cujas vagens adquirem cor marrom avermelhada quando cozidas. A hostilidade entre israelitas, descendentes de Jacó, e os edomitas, descendentes de Esaú, tornou-se regra ao longo da história, em comparação, onde a palavra enganador pode ser substituída por Jacó. Então nós lemos um pouco atrás sobre a descendência, os ismaelitas, e também agora estamos falando dos israelitas, descendentes de Jacó, e edomitas, descendentes de Esaú, que também houve hostilidade. Há hostilidade entre os israelitas e os edomitas, como regra ao longo da história. Números 20, 14 a 21, onde então a palavra enganador pode ser substituída em Jacó, em comparação ali a Jeremias 9, 4. Então os meninos cresceram, e Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho, era pacato e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças. Rebeca, entretanto, preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou esgotado e faminto do campo. Então, quando Jacó estava preparando o ensopado, Esaú chegou faminto do campo e esgotado. Aqui a gente vê esgotado. Nós devemos ter cuidado em nossa vida, em fazer tudo em conformidade com as nossas forças, para não ficarmos muito cansados, sermos vencidos pela carne, entendeu? E ele foi vencido aqui pela obra da carne, estava com muita fome. Aí Esaú pediu: deixa-me comer desse cozido vermelho, estou com muita fome e exausto. Por isso, mais tarde deram também a Esaú o nome de Edom, ou seja, vermelho. Então Jacó lhe propôs: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ao que Esaú replicou: eis que eu vou morrer, de que me servirá o direito de primogenitura?
é bom falar aqui que a bênção da primogenitura era a bênção que os pais patriarcas passavam ao seu filho primogênito, filho que nasceu primeiro. Continuando então Jacó lhe propôs: vende-me primeiro teu direito de primogenitura. Ao que Esaú replicou: eis que eu vou morrer, e de que me servirá o direito de primogenitura? Jacó quis oficializar o ato. Jura-me primeiro, portanto. Esaú lhe jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó lhe deu pão e um ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu até fartar-se. Levantou-se e partiu. Assim desprezou Esaú todos os seus direitos de filho mais velho. Então aqui nós concluímos a leitura de Gênesis 25. Deus abençoe.